Olá, este é um vídeo de apresentação de um recurso a ambiente GIS, ou seja, um sistema de informação geográfica, vulgarmente designado agora por SIG, e muito em voga. Bom, o que é que pretendemos? Trazer ao vosso conhecimento, então, o que é um sistema SIG, o que é georreferenciação, para que serve, quais são as suas utilizações práticas, como se manuseia, que recursos são necessários para termos este tipo de sistema em funcionamento, etc, etc. Para começar, devo-vos dizer que os requisitos básicos são, mesmo, passo a expressão ou redundância, são básicos, porque começamos por precisar de um simples PC e praticamente nada mais. Desde que não seja muito antigo, desde que tenha, digamos, uma configuração mais ou menos atual, isso é o único requisito indispensável. Depois, também não temos que nos preocupar com a plataforma de utilização, porque é uma plataforma open source, portanto é uma plataforma de utilização livre e que tem sido adotada até já por muitas autarquias locais, câmaras municipais, juntas de freguesia, etc, etc. Bom, portanto, estes são os requisitos. Mas o que é de facto este sistema de informação geográfica? É uma forma de nós termos, de uma forma, ou podermos visualizar a localização de todos os recursos dentro do terreno ou do polígono da nossa célula administrativa. Tudo aquilo que lá existe pode constar deste sistema de informação. E como vimos no vídeo atrás, podemos começar e devemos começar até por traçar o mapa da freguesia, ou seja, as vias as vias que existem dentro do nosso polígono administrativo. Ora bem, o que são as vias? As vias são as vias, portanto, de circulação automóvel, as vias de circulação pedonal, os caminhos rurais, os caminhos florestais, os acessos florestais, os aceiros, os corta-fogos existentes, etc, etc, etc. Portanto, isto são as vias. Depois podemos georreferenciar os edifícios, o que temos em termos de edificação, os números de polícia, a construção, o ano de construção, depois termos também uma base de dados que nos diz quem é o proprietário, qual é o número matricial, etc. Temos assim uma informação completa acerca do edifício e do seu proprietário. Depois podemos ter também aqui contida a informação sobre o agregado familiar existente. No caso de pretendermos, também é possível fazê-lo. Depois passamos então à parte física concretamente da questão, que é, portanto, sabermos onde temos a sinalética instalada, sabermos onde temos os abrigos de paragem dos autocarros instalados, sabermos onde ficam e em que estado estão com visitas periódicas e intervenções periódicas, portanto, esses ditos abrigos. Sabermos onde são localizadas as caixas de luz, as caixas pluviais, as caixas de saneamento. Sabermos, em termos de vias, por exemplo, onde passa a fibra óptica, se a temos, estamos a começar a ficar com ela massivamente instalada. Onde temos saneamento básico, em que vias temos saneamento básico, onde temos abastecimento de água. Podemos inclusivamente ter instalada neste sistema a informação dos ramais existentes, do número dos contadores, enfim, uma série de informação que não tem fim. Tudo aquilo que exista dentro do nosso ambiente, do nosso polígono administrativo, ou seja, do nosso terreno, do nosso território, pode estar contido neste sistema de informação. Serve ainda para uma outra coisa que está muito em voga e que é extremamente importante, que é o cadastro. Toda a gente fala muito no cadastro. O cadastro é uma coisa que, na nossa opinião, deve começar pela base administrativa. E a base administrativa
é a junta de freguesia. Digamos que recrutar ou afetar recursos especialmente para este fim não é fácil. Mas se os autarcas tiverem uma aplicação que lhes permita, num ambiente local, ir chamando os proprietários, mostrando-lhes as áreas, pedindo-lhes que definam dentro do ambiente, do seu ambiente, do ambiente de junta de freguesia, e olhando para uma fotografia aérea, pedindo-lhes que lhes definam onde é que fica aproximadamente os limites da propriedade, nós vamos paulatinamente conseguindo montar um puzzle, porque isto do cadastro não é mais do que montar um puzzle. Claro que é difícil, porque se olharmos ao território nacional, temos 92 mil quilómetros quadrados, é uma imensidão de terreno para georreferenciar, mas se não começarmos por algum sítio, então nunca mais avançaremos. Portanto, isto permite-nos fazer este pré-cadastro matricial, assim estejamos dispostos a fazê-lo. Bom, mas sem mais delongas, vamos mostrar-vos aqui com 2 cliques em cima deste íconezinho, vamos mostrar-vos como funciona de facto um ambiente GIS, ou seja, o que é e como funciona este sistema. Claro que ele é instalado pela GERSI. A formação é dada pela GERSI. Tudo aquilo que vocês precisarem de saber, vão sabê-lo através da formação dada pela GERSI, atribuída pela GERSI. Portanto, temos aqui então o que é o nosso sistema de informação geográfica. Vamos abrir aqui um pouquinho mais a janela para termos possibilidade de uma melhor visualização. Ok, e temos aqui uma freguesia modelo. Portanto, como podem verificar, a freguesia está em branco, ou seja, temos só as ortofotomapas da Direção-Geral do Território aqui instaladas. Se as eliminarmos, como veem, isto são fotografias aéreas da Direção-Geral do Território, são fotografias legais e georreferenciadas. Se as habilitarmos todas uma a uma, elas vão aparecendo. Aí estão, uma e outra. Aqui está uma ortogeral. Podemos ter uma ortogeral ou podemos ter várias para, digamos que a abertura não seja tão dificultada. Então abrimos as ortofotos que compõem, que são as necessárias para fazer a cobertura do território. Este território é o que está circunscrito com a linha vermelha. Bom, então temos o polígono da freguesia definido. E agora vamos fazer o quê? Então vamos aqui e vamos ter um entendimento disto como se fosse um mero arquivo, onde temos várias prateleiras e várias pastas ou pastas. Então, e vamos ver aqui que temos, aqui neste sítio, temos o que então aqui? Fundamentalmente temos, portanto, equipamento social, património, associações, abrigos base, as vias municipais, as vias urbanas, e depois aqui mais para cima temos então os sítios por onde passa as águas pluviais, onde há águas pluviais ou sistemas de água pluvial, onde há fibra óptica, onde há rede de água municipal, onde há rede de saneamento municipal, onde há rede de distribuição de gás e assim sucessivamente. Temos também aqui, por exemplo, um percurso pedestre, ou seja, um PR, com uma área portanto, uma área principal, um percurso principal, como podem verificar, e depois aqui uma variante a esse percurso, uma variante ao percurso principal, que é esta que aqui vem, porque se alguém não aguentar o percurso principal, depois pode fugir aqui pela variante. Nós vamos começar pelo mais importante, que é o quê? Então são as vias. Vamos começar por construir a freguesia. Construir a freguesia é dizermos, ok, então vamos
colocar aqui uma estrada nacional que atravessa a via, que é esta, neste bocadinho, temos ali um bocadinho de estrada nacional, que é da Estrada Nacional 211. Depois temos as vias municipais, que são as vias estruturantes da freguesia. Portanto, vamos fazer aqui um zoom e vamos verificar que as vias municipais ou as vias estruturantes são estas: o Caminho Municipal 586, o Caminho Municipal 1245 e assim sucessivamente. Portanto, estas são as vias estruturantes da freguesia, as vias municipais, chamamos das vias municipais. Depois temos então as vias urbanas, tudo aquilo que está sob a alçada da Junta de Freguesia. E temos-las georreferenciadas, ou seja, perfeitamente localizadas no sítio onde elas se encontram. Portanto, e com informação adicional acerca de cada uma delas, porque nós, depois de habilitarmos as vias urbanas, podemos ir à ferramenta de informação, clicar na via e então vamos ter aqui a informação, toda a informação acerca dessa via, ou seja, a classe da via, o topónimo, onde principia, onde termina, o meio, em que meio se encontra, a extensão da via, a pavimentação, o número de edifícios que contém, enfim, e todo o resto de informação que nós eventualmente queiramos cá colocar, porque esta base ou esta tabela de atributos pode ser construída à medida daquilo que cada autarquia local pretender que seja. Portanto, então, vias. Cá temos então as vias da freguesia. Se precisarmos de fazer uma pesquisa de qualquer via, então temos aqui uma ferramenta que é uma tabela de atributos, que aparece-nos então aqui, a tabela de atributos, e nesta tabela de atributos nós podemos procurar a via que queremos. Portanto, vamos imaginar que queremos a Rua de Aveções, selecionamos a Rua de Aveções e vamos clicar ali na lupazinha, que nos vai levar imediatamente para a Rua de Aveções, que é esta que ficou aqui selecionada. Como podem verificar, esta é a Rua de Aveções. Portanto, vamos selecioná-la, vamos confirmar simplesmente se é ou não é, e cá está, Rua de Aveções. Portanto, como veem, é extremamente simples a localização das vias. Temos aquela ferramenta, vamos buscar a tabela de atributos, clicamos em cima, selecionamos a linha que pretendemos e vamos depois, com a respectiva lupa, ir buscar então a via pretendida. Neste caso, selecionamos o Caminho de Barcelos. Ok? Muito bem. Então, vistas as vias, vamos passar para a segunda questão fundamental, que é a numeração de polícia, os números de porta. Ok, cá estão eles. Então, cada edifício tem então o seu número atribuído em função da via que lhe dá acesso. Então temos aqui a Rua de Miratâmega e temos aqui o número deste edifício. Clicando em cima, portanto vamos habilitar, clicando em cima do número do edifício, vamos então abrir a nossa tabelinha que nos vai dizer o quê? Nos vai dar a informação da coordenada da localização, portanto a coordenada é esta, coordenada norte, a cota a que se encontra, portanto a altitude a que se encontra, a identificação da via, o ID da via, o número da habitação, a classe da via e o topónimo da via, de que lado fica, o número policial, o número de frações, ou seja, pode ser um edifício, isto aqui trata-se de propriedade vertical, mas se for propriedade horizontal, vamos ter que dizer quantas frações, em quantas frações é que aquele número policial se divide, porque em propriedade horizontal a entrada é uma só, portanto, todas as frações dentro daquele vão estão subordinadas ao mesmo número, definem-se depois, é por resto de chão, primeiro, segundo, terceiro, esquerdo, direito, frente, traseiras e assim sucessivamente. Portanto, o número policial, o número de frações, o proprietário, o locatário, a tipologia, o que é, se é uma vivenda, se é um apartamento, se é um edifício de apartamentos, se é um bairro, se o que é, a utilização para que lhe é dada, portanto, que é a habitação. Aqui a informação do agregado, se quisermos cá colocar
o nome do agregado familiar, o número de eleitores agora já está desatualizado, já não faz falta nenhuma aqui, os contactos eventualmente, o DICOFRE, portanto, da via, o código de numeração policial, o código NUMPOL, e em observações, no tempo podemos ter aqui um espaço, podemos colocar aqui aquilo que quisermos em observações. Portanto, como veem, esta situação, a numeração policial colocada desta forma, permite-nos ter uma noção muito rápida da numeração, do que temos naquela via em termos de números policiais. Ou seja, se voltarmos novamente então às vias, portanto vias urbanas, e se habilitarmos uma via urbana, vamos habilitar por exemplo esta aqui, que tem bastantes números de polícia, nós facilmente vamos verificar quais são os números policiais existentes nesta via, portanto cá estão eles, estão a ver? Portanto é muito fácil de identificar as vias e identificar os números que lá existem, ok? Aí está, muito bem. Pronto, vistos os números policiais também, então vamos poder avançar para outras situações. Vamos desabilitar aqui então os números policiais, porque nos causa bastante ruído. Desabilitamos os números policiais e vamos então aqui, vamos então ao equipamento social. Vamos habilitar o equipamento social. E então aparece-nos aqui o equipamento social existente na freguesia. Então, equipamento social, sim, exatamente. A Fonte do Caboclo, o Cemitério de Moureles, a Escola EB1 do Cabo, e assim sucessivamente. E temos aqui variedíssimas outras coisas. Temos o Palhuças, que é um centro de apoio materno-infantil, o Jardim de Infância de Vila Nova, mais uma EB1, o Centro Cívico e Centro de Dia, o cemitério paroquial, a igreja, o Jardim de Infância, a Fonte do Cabo e por aí fora. Temos uma particularidade nestes casos, no equipamento social, que é a seguinte, é que ele contém também, portanto, a fotografia do equipamento. Ou seja, se dúvidas houverem quanto a se é aqui ou se é isto ou se não é, não há dúvida nenhuma. Portanto, temos o equipamento social e temos, portanto, a latitude e a longitude. Ou seja, temos a georreferenciação, a tal georreferenciação sempre destes equipamentos, em termos de latitude e em termos de longitude. Ok? Pronto, e temos equipamento social e da mesma forma que o equipamento social, temos o património edificado. Pronto, cá temos o património. Vamos abrir aqui, por exemplo, um cruzeiro, ok? E de igual forma. Vamos abrir agora as associações existentes. Por exemplo, temos aqui um centro pastoral, cá temos, mais uma associação existente. Temos os abrigos de paragem, cá estão eles, os tais abrigos base, que é fundamental, porque nós temos aqui depois possibilidade em observações colocarmos aqui a data da última manutenção. Portanto, temos aqui a data da última manutenção, isto não está habilitado, vamos habilitá-lo. Portanto, os abrigos, ok. Cá temos então os abrigos e temos então aqui a forma, lá está a manutenção e a data da manutenção que vamos executar, ok? Executamos a manutenção em determinada data, assim temos sempre a hipótese de ver quando é que devemos proceder à próxima manutenção. Ou se a manutenção foi feita atempadamente ou não. Pronto, e então, depois temos mais o que então? Temos, inclusivamente, a possibilidade de ver onde está instalado, e então aqui vamos desabilitar as vias urbanas para limparmos um bocadinho mais o mapa, e vamos, o que é que ficou aqui? Aqui um sarrabisco qualquer, ok, vamos retirá-lo, e vamos habilitar então as águas pluviais. As águas pluviais, em que vias temos, portanto, ramais de escoamento de águas pluviais? Cá estão elas, ok? Portanto, não está ainda construído, não está a informação lançada, mas vai estar com certeza absoluta. Depois temos também nos sítios onde passa a fibra óptica. Vamos habilitar isto e vamos ver onde passa a fibra óptica. Então,
A fibra óptica está instalada, infelizmente, ainda só nestes sítios, ok? Nestas vias que aqui estão. Portanto, as vias são identificadas, vamos ver onde é que passa a fibra óptica. A rede de abastecimento de água, onde é que existe a rede de abastecimento de água nesta freguesia? Apenas ainda só neste sítio. Infelizmente, não temos ainda uma rede de abastecimento de água, infelizmente ainda bastante pobre, nesta freguesia. Ela está a ser melhorada, mas para já é o que existe. A rede de água, municipal. Portanto, a rede de saneamento. Habilitamos a rede de saneamento, que, regra geral, corresponde sempre à rede de abastecimento de água, porque, regra geral, anda a par uma da outra. Abastecimento de gás natural. Cá temos os locais ou as vias onde há o abastecimento de gás natural. Isto permite, por exemplo, responder ao utente quais são as condições, se ele estiver interessado em fazer a aquisição de um imóvel, fazer a aquisição de um terreno para construção, etc., fazê-lo. Dar essa informação, olha, naquele sítio já tem, portanto, fibra óptica disponível, já tem saneamento, já tem rede de água municipal, portanto, para que possa ser instalada. Depois temos também aquela situação do cadastro que vos falei. Portanto, vamos habilitar aqui o cadastro predial e verificamos que temos aqui uns polígonos já feitos. Ok. Então, estes polígonos dizem-nos que isto é meramente informativo, é meramente, digamos, exemplificativo. O titular, o tipo, que é rústico, pode ser um urbano, o número predial, o número da AT, a utilização, para que é, o que o terreno está a ser utilizado, pode ser agrícola, pode ser florestal, pode ser para construção, etc. O perímetro do terreno, a área do terreno, a área em metros quadrados e a área em hectares, e em observações, digo-vos mais uma vez, podemos, portanto, habilitando aqui a aba, podemos depois em observações colocar aqui aquilo que entendemos. E podemos, como estão a ver, que estas janelas podem conter muito mais informação, portanto, toda aquela que nós entendermos por necessária. Ok? Portanto, lá está o tal cadastro, o tal cadastro predial a poder ser construído. Portanto, isto é um artigo, isto já é outro, isto já é outro, isto já é outro. Ok? Portanto, e é da junção destes polígonos, da união destes polígonos, que se constrói o cadastro. Que assim sabe-se de quem é este pedaço de terreno, aquele e o outro e o outro. Portanto, e a marcação é, como disse, chamar os utentes e dizer-lhes, pedir-lhes para marcarem aqui e depois sujeita também à retificação no terreno, por onde passa o seu terreno, onde é que fica situado o seu terreno. Ok? E obtemos então este cadastro. Bom, estas são as potencialidades, as principais potencialidades deste sistema de informação. Eu vou-vos habilitar isto, vou-vos mostrar só que já iniciei fazendo, mas vou-vos indicar o percurso pedestre que está aqui. Portanto, o percurso pedestre, que é um PR que está estabelecido dentro da freguesia, e um percurso alternativo, a variante alternativa para quem não tiver canetas para chegar ao fim pelo percurso principal. Pronto, meus caros, esta é a informação disponível, não me vou adiantar muito mais, o tempo já vai longo e eu não quero ser muito exaustivo nem muito aborrecido. Pronto, ficamos à vossa disposição para mais informações, disponham, consultem-nos, não tenham problema nenhum em perguntar o que for preciso, estamos à vossa disposição e deslocamos-nos para mais explicações para onde for necessário, ok? Muito obrigado pela vossa atenção.